Olá a todos e bem-vindos à minha coleção de mineralogia. Meu nome é Fabrício Vaz Nunes e eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre dois estilos muito importantes na arte colonial brasileira, o Barroco e o Rococó, tal como se desenvolveram na região das Minas Gerais, onde desde o momento em que foi encontrado o ouro, vieram então muitíssimos portugueses trazendo muita prosperidade e muita riqueza para essa região da colônia. Na sociedade profundamente injusta e hierárquica do século XVIII, a arte foi empregada então como meio de organização social e de expressão dos anseios religiosos daquelas populações e também de expressão da importância dos diferentes grupos sociais que se agrupavam sob as irmandades terceiras, ou seja, as agremiações de leigos que estavam ligados de uma forma ou de outra aos trabalhos ligados à religiosidade. Como o mecenato artístico das ordens terceiras, a arte barroca e o estilo rococó vão se desenvolver na colônia, primeiro como uma expressão de uma arte tipicamente luso-brasileira. Porém, a vinda de diferentes mestres portugueses para o Brasil e a subsequente formação de artistas em solo local vai começar a gerar então diferenças no estilo e a produção de um estilo autenticamente nacional. Para a gente entender melhor o chamado Barroco Mineiro, vamos dar uma olhada então no contexto histórico que presidiu a realização dessas grandes obras da arte brasileira. O chamado Barroco Mineiro vai se desenvolver em conexão direta com o ciclo do ouro, que foi a época em que esse metal precioso vai se tornar o principal objeto de exploração da empresa colonial portuguesa. Isso vai acontecer durante a maior parte do século XVIII. É interessante perceber que a notícia do ouro brasileiro, essa descoberta então desse verdadeiro tesouro nas terras coloniais, vai levar a uma explosão demográfica na colônia. Então a população, que era estimada em 300 mil habitantes em 1690, portanto no final do século XVII, vai passar a cerca de 3 milhões no final do século XVIII. Será, portanto, um período que a colônia vai se encher desses imigrantes portugueses, ao ponto que a coroa portuguesa teve que criar regras, criar leis para reduzir e para regulamentar a entrada de portugueses nas terras brasileiras. A exploração do ouro tinha sido iniciada por bandeirantes paulistas já na segunda metade do século XVII. E, nesse desenvolvimento, vai dar origem a diversos arraiais, pequenos povoados, que foram sendo agregados em vilas ao longo do início do século XVIII. Então vão ser fundadas Vila Rica, em 1711, que hoje é a atual cidade de Ouro Preto, a Vila de São João del Rei, atual São João del Rei, 1713, a Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo, que hoje se chama a cidade de Mariana, 1711, e a Vila Real de Nossa Senhora de Sabará, fica do ladinho de Belo Horizonte, hoje em dia chamada de Sabará, simplesmente, também de 1711. Note-se então que são várias cidades que são fundadas em um pequeno período de tempo. A descoberta do ouro e a sua exploração vai trazer uma imensa prosperidade às cidades mineiras e de maneira muito rápida. Isso vai proporcionar também o crescimento da agricultura e da pecuária que eram necessárias para a subsistência da população que crescia cada dia mais. E isso também vai fazer surgir uma classe média bastante variada, formada por militares, engenheiros, profissionais da mineração, artesãos e também artistas, músicos, poetas e intelectuais. Essa região da colônia, as chamadas Minas Gerais, vão ser as responsáveis também por um grande desenvolvimento intelectual e artístico na colônia. E um fator extremamente importante para a gente compreender as características da arte mineira dessa época é que no território das Minas Gerais a atuação missionária dos religiosos regulares foi totalmente proibida pela coroa portuguesa. Essa ação foi motivada, entre outros fatores, pela preocupação que os reis portugueses tinham com a relativa independência que se desenvolvia nos monastérios. Nos monastérios também preocupava a suposta desocupação dos monges que poderia levá-los a se dedicar a atividades clandestinas de mineração. E também a descentralização do poder que essas comunidades quase autônomas podiam trazer em relação ao poder da colônia portuguesa, que era mantido a duras penas na colônia. Para a gente entender melhor o que é
essa questão do clero, dos religiosos regulares. O clero regular são os religiosos que vivem nos mosteiros de acordo com algo que é chamado de regra, um conjunto de objetivos ideais a serem seguidos, que vem da palavra latina regula e que forma assim os ideais de uma ordem religiosa. O clero secular, ao contrário, são os religiosos que atuam diretamente junto ao público leigo. E eles prestam serviços como a celebração de sacramentos, tais como batismos, casamentos, confissões, celebrações de missas, ritos funerários, missas de sétimo dia, etc. Esses religiosos, eles estavam submetidos diretamente à coroa portuguesa. Eles são chamados de clero secular porque eles estão no saeculum, que em latim significa mundo. Eram, portanto, os padres das vilas, os padres paroquiais. Com a proibição desse clero regular nas Minas Gerais, a religiosidade e vários outros aspectos sociais das cidades mineiras foram dominadas pela atuação das chamadas ordens terceiras, que eram associações de irmãos leigos que organizavam celebrações e festas religiosas, serviços gerais prestados pela igreja e também a construção de igrejas e a realização das obras de decoração desses grandes edifícios. Essas ordens terceiras eram agremiações que refletiam diretamente a sociedade hierárquica e de base escravista no Brasil colonial do século XVIII. Então haviam ordens terceiras mais ricas e mais importantes, como a Ordem do Carmo, a Ordem Franciscana, que eram compostas por homens brancos, muitos deles portugueses, e todos eles que tinham certas propriedades e poder dentro da sociedade. Mas havia também ordens de mulatos, como a da Conceição e do Amparo. E ordens também dos homens negros, como a Ordem do Rosário, de São Benedito e de Santa Ifigênia. Cada uma dessas ordens, portanto, representava esses diferentes grupos de interesses, esses diferentes grupos humanos que compunham a sociedade colonial do século XVIII. E essas irmandades, elas cuidavam dos seus membros de várias formas, inclusive realizando empréstimos monetários e proporcionavam também visibilidade, prestígio social aos seus integrantes. E eram, portanto, uma dimensão fundamental da vida social desse Brasil colonial durante o ciclo do ouro. As ordens terceiras também foram as principais responsáveis pelo mecenato artístico na região das Minas Gerais durante o século XVIII e o comecinho do século XIX. Eram elas que contratavam, pagavam, portanto empregavam os artistas e, portanto, propiciaram grande parte do desenvolvimento artístico nesse período da história brasileira. É ligada a uma dessas ordens, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, que uma das primeiras grandes igrejas das Minas Gerais foi construída na cidade de Tiradentes. Iniciada em 1710, a matriz de Santo Antônio mostra na sua fachada várias das características das igrejas barrocas do Brasil colonial. Com seu grande corpo central e as suas torres laterais, ela mostra mais ou menos como é o desenho padrão de uma igreja colonial mineira. Porém, nessa mesma igreja já vemos vários elementos que são pertencentes a um estilo seguinte, ao estilo final do barroco, que é o estilo rococó. Isso vemos no frontão da igreja, com suas linhas curvas e com a presença desse elemento decorativo, que é a chamada rocalha, do francês rocaille, que são essas formas irregulares, muito livremente inspiradas em formas orgânicas de vida marinha, ou seja, na forma de conchas. Essas formas, que são meio abstratas e meio figurativas e bastante orgânicas, foram introduzidas nessa igreja pelo mestre Aleijadinho, que no final do século XVIII coordenou a construção dessa coroação, desse frontão e também das torres. Nessa igreja, portanto, teremos um interior extremamente barroco e ligado, portanto, ao estilo que vai imperar na primeira metade do século XVIII, e na parte exterior já temos elementos do estilo rococó, que é o estilo final do barroco, que pertence muito mais à segunda metade do século XVIII. Também na fachada, sob o óculo central, ou seja, a grande janela redonda, que vai ser característica das igrejas desse período, teremos esse frontispício, ou seja, esse conjunto de relevos escultóricos que ficam entre a portada e o óculo. A autoria desse frontispício é de um artista pouco conhecido chamado Salvador de Oliveira. Trata-se de um exemplar do início do século XIX, portanto uma versão bastante tardia do estilo rococó. Nós podemos reconhecer aqui vários dos seus elementos, como os motivos inspirados na vida marinha,
como essa grande concha que domina a composição e que tem na sua borda esse desenho linear e sinuoso que corresponde muito pouco a qualquer concha que qualquer um já tenha visto na vida real. As formas livres e sinuosas serão características muito fortes do rococó, sem, no entanto, aquele acúmulo de elementos que será típico do barroco. No centro da composição, temos o símbolo do cordeiro carregando o estandarte. O cordeiro é o símbolo de Cristo, como referido no Apocalipse. Falando em Apocalipse, o cordeiro está sobre um livro que contém também 7 selos, realizando, portanto, mais uma referência ao Apocalipse segundo São João. O estilo barroco e rococó será, assim, repleto de símbolos religiosos, atestando a sua adesão, fundamentalmente, aos preceitos ditados pelo Concílio de Trento, que foi a grande reunião da Igreja Católica que determinou, então, algumas das diretrizes e estratégias da arte religiosa para enfrentar o crescimento do protestantismo. São assim incentivadas as representações que remetem aos dogmas católicos, como a Trindade, a adoração da Virgem Maria e outros símbolos católicos, que era proposta como a alternativa verdadeira em termos religiosos, em contraposição àquilo que era considerado negativo na religião protestante, com a sua aversão à representação visual, com a sua aversão a símbolos que eram considerados por vários dos protestantes como resquícios de paganismo. O interior da matriz de Santo Antônio, no entanto, é totalmente barroco. E podemos perceber, inclusive, a presença de 2 dos seus estilos principais, como o estilo joanino e também o estilo nacional português. Os retábulos dessa igreja, eles vão aparentar, portanto, vão demonstrar a presença desses 2 estilos, como é o caso desses 2 altares que estão ao lado do arco cruzeiro, sendo que o da esquerda pertence ao estilo nacional português, já bastante rebuscado e mostrando o seu desenvolvimento na direção do estilo joanino, plenamente caracterizado aqui ao lado direito, com a presença então de um dossel com sanefas e uma grande tarja em cima e todos esses elementos decorativos mais pesados e mais complexos que são típicos do estilo joanino. Um dado importante sobre essa igreja é que vários dos seus retábulos laterais não foram feitos para essa igreja. Era comum, no período barroco, que os retábulos fossem feitos para uma construção e por um motivo ou outro fossem transportados para outro edifício. Então nós temos aqui esse interior que é relativamente simples, com essas grandes paredes nuas e brancas e que foram ocupadas apenas em algumas áreas por esses retábulos. Numa igreja barroca, no estilo mais intenso, teremos todo o interior dourado, e é exatamente o que acontece no seu altar-mor, que representa nessa igreja o momento ápice do estilo joanino. O estilo joanino é muito bem representado nesse altar de Nossa Senhora da Piedade, realizado entre 1735 e 1740. Vemos aqui toda a complexidade e a riqueza desse barroco, muito carregado de elementos, usando e abusando, então, dos ornamentos das mais variadas formas. Temos na região, então, do corpo do retábulo a presença da coluna salomônica, ou seja, a coluna torcida, que geralmente é recoberta de elementos fitomórficos ou anjos, todos eles agregados e submetidos a esse movimento turbilhonante da coluna salomônica. Na parte externa temos os chamados quartelões, que são essas pilastras quadradas, onde os artistas colocaram aqui várias figuras de anjos. Esses anjos representam elementos ligados ao mar, ou então ligados à fecundidade, como esse anjo que alegremente carrega uma cornucópia da onde saem flores. No conjunto geral, o camarim, ou seja, a região onde ficam as figuras principais, torna-se mais profundo e mais dramático, como um pequeno palco. E também mais dramáticas são as figuras representadas. Temos aqui a famosa imagem da Pietà, com o Cristo sendo sustentado pela Virgem Maria, que olha para os céus em ajuda de auxílio e de consolo. O Cristo tem seu braço estendido, a roupa manchada de sangue. Na expressão da Virgem, toda a ideia da piedade e da dor que o momento aqui representado dentro da mitologia cristã merece. A imagem como um todo busca gerar a piedade do espectador, despertar os seus sentimentos e envolvê-lo nesse movimento turbilhonante de cores e de brilhos.
Todo o conjunto arquitetônico do retábulo realiza então esse movimento de atração do olhar. E é por isso também que temos esse excesso decorativo, todos esses elementos que vão se misturando e criando um grande fluxo de formas e de significados. Existe a presença de elementos, por exemplo, como conchas, pequenas cabeças de anjos, tudo isso misturado a elementos fitomórficos. Sobre o dossel temos um querubim representado por uma pequena cabeça infantil com duas asas. E na tarja que fica sobre o dossel temos símbolos cristológicos, os símbolos da paixão. A corrente com que Cristo foi atado ao pilar, a coroa de espinhos e os 3 cravos com o qual ele foi preso à cruz. Todos os símbolos da paixão, então, estão aqui agregados, formando esse brasão. E esses brasões vão ser muito comuns no sentido de trazer para o fiel os vários símbolos da fé. Sobre o coroamento, temos então na parte superior do arco uma grande concha, um grande tecido representado, e tudo isso feito de madeira policromada, dourada, realizando então esse ideal do estilo barroco, que é a imitação de vários materiais em materiais diversos, como o metal ou como a madeira. A madeira converte-se assim nos mais variados materiais, como conchas marinhas, tecido, ornamentos fitomórficos, anjos com cor de pele e elementos que são puramente fantasiosos, criando assim esse grande turbilhão de imagens que busca trazer, portanto, o espectador para o interior desse turbilhão de formas. Também são repletos de símbolos as pinturas no teto, formado por esses grandes caixotões, que é como são chamados, essas divisões, dentro de cada qual há elementos ornamentais e símbolos religiosos. Temos aqui ao centro, por exemplo, a figura do cordeiro sobre a cruz, a ideia do cordeiro crucificado, cordeiro sendo a representação do Cristo. Embaixo temos a representação do coração de Cristo, o sagrado coração de Jesus. E sob ele temos então a grande tarja do arco cruzeiro, que é o nome que se dá para esse elemento decorativo que fica sobre o arco que separa o corpo da igreja do altar-mor. De autoria de João Ferreira Sampaio, a tarja do arco cruzeiro da igreja de Tiradentes, da matriz de Tiradentes, mostra também algumas tendências muito interessantes do barroco mineiro. Esse barroco que era realizado inicialmente por mestres portugueses. Veja-se como toda a anatomia do anjo parece se desmanchar, ela se torna bastante insegura e imprecisa, mas ela visa levar o espectador a esse estado de glória, a esse estado de excitação dos sentidos. Tudo no anjo é movimento. Seus ombros, de maneira bastante inverossímil, avançam para longe do seu tronco. O tronco alongado revela, então, as formas e as cores das suas vestimentas em azul e dourado. As suas sandálias são guarnecidas por esses elementos que cobrem seus tornozelos em vermelho e dourado. Ele aparece acomodado de maneira confortável e quase sensual sobre esse elemento de arquitetura fingida. Esse pedaço, então, de cornija ou de frontão, onde vemos ornamentos de mármore que são pintados sobre a madeira. Esses elementos de pedra que são pintados sobre a madeira são chamados de fingimentos. Eles fingem, portanto, ser outros materiais e mostram essa vocação do barroco para o teatral, para o exagerado, para a criação de efeitos que são puramente visuais, mas que não têm exatamente uma correspondência na realidade. Os fingimentos e a associação entre materiais diversos aparecem também no teto da Capela Mor, que apresenta esses belos motivos em ferronnieri, ou seja, essa imitação de elementos em metal. Essas curvas que parecem fazer parte então de uma grande grade de metal que busca então ser imitada nessa pintura sobre esse forro de madeira. O teto em ferronnieri é uma espécie de introdução, então, à grande máquina de maravilhas, que é esse imenso altar-mor da autoria do artista português chamado João Ferreira Sampaio. Realizado entre 1739 e 50, o altar-mor da matriz de Santo Antônio em Tiradentes é uma verdadeira glória do barroco brasileiro dentro do estilo joanino. Vemos então a sucessão de colunas no corpo desse grande retábulo e que dá origem então a esse movimento sinuoso da cornija,
Note-se como a cornija faz todo um movimento de zigue-zague, não possibilitando, portanto, ao olhar se fixar num único elemento. O olhar é transportado, então, a cada um dos aspectos, dos elementos que formam esse grande altar-mor, realizando esse movimento, portanto, que é um movimento que busca quase que decifrar todas as formas e representações que compõem esse grande altar-mor. Ao centro destaca-se, então, o dossel, tendo sob ele as sanefas, que são representações em madeira de um elemento que originalmente seria feito de tecido. Também de tecido são as cortinas que são sustentadas por esses anjos e que se derramam por sobre a arquitetura. As volutas que formam, então, a transição entre o corpo do retábulo e o seu coroamento realizam esse movimento como que de ondas. É como se toda a arquitetura estivesse se desdobrando e realizando uma série de movimentos de duplicação sobre si mesma. Na parte inferior vemos a figura, então, de Santo Antônio quase indistinguível em meio a todo esse excesso de ornamentos que é o chamado trono, que é esse elemento que coloca, então, numa altura superior, o santo principal dentro de um retábulo. Dois anjos tocheiros ao redor, ou seja, anjos que portam tochas, olham também para cima para essa verdadeira apoteose de Santo Antônio. Curiosamente, nesse retábulo, as colunas laterais não são colunas salomônicas, são colunas que apresentam elementos decorativos sinuosos ou então em diagonal. E essa variedade, esse emprego de diferentes elementos que estão, no entanto, rigorosamente organizados, é o que dá a tônica a essa esplêndida variedade de formas que se faz presente no estilo barroco. Sob o dossel vemos, então, a figura do Espírito Santo, pequena pomba que aparece em meio ao esplendor. Nas laterais, o desenvolvimento das formas parece querer abraçar o espectador, colocando-se, então, nesse surreal movimento que é ainda mais intensificado pelo fato de que, pelo menos nesse retábulo, nesse altar-mor, existe uma certa angulação nas colunas. É como se todo o retábulo estivesse se abrindo para receber o espectador ou para abrir diante dele esse grande espetáculo representado pela apoteose do santo que mal se vê em meio ao profundo camarim. No coroamento, vê-se então esses elementos que são chamados arranques de frontão, ou seja, pedaços de um frontão arquitetônico que são colocados apenas como segmentos e que vão compondo, como num grande quebra-cabeça, esse grande conjunto de formas arquitetônicas e biológicas, e formas de tecidos e anjos e tudo mais que monta esse grande maquinário cenográfico do barroco. Temos também um anjo muito bonito, com faces rosadas, que segura um dos símbolos da paixão, a cruz. Do outro lado terá também outro anjo, e figuras de anjos dourados que seguram também o tecido que cai em grandes dobras sobre os elementos arquitetônicos. As sanefas são esses elementos feitos de madeira dourada que repetem elementos feitos, na verdade, de tecido, demonstrando a lógica do barroco de criar ilusão, de criar um convencimento de uma realidade fictícia que se desenrola diante dos olhos do fiel. No alto das laterais dessa capela-mor, vemos anjos que são quase disformes. É o caso dessa figura que aparece no alto dessa cornija, cuja cabeça parece mal articulada com seu corpo. Seu movimento, no entanto, busca intensificar esse excesso sensual, esse excesso de informação visual que coloca todas as formas em relação, como se fosse uma grande dança sedutora, buscando com isso determinar então a participação visual do espectador. É preciso imaginar essa igreja sendo preenchida pelos sons dos cantos e pelo cheiro dos incensos, criando um verdadeiro espetáculo multimídia destinado a levar o fiel a ideais de comportamento e a ideais de crença diretamente ligados à doutrina tridentina da Igreja Católica. No outro lado do coroamento tínhamos a cruz. Desse lado temos outro símbolo da paixão, que é o pilar onde Cristo foi amarrado e torturado. Ele é sustentado por essa figura andrógena, predominantemente feminina, de um anjo muito bem vestido, onde se pode ver então nas vestes todo o movimento corporal, com seus dedos delicados e seu olhar voltado para o alto. O barroco, assim, é todo esse excesso ornamental e também essa disposição teatral, dramática, trabalhando assim a força dos olhares, dos gestos,
dos movimentos corporais, da sua reação nos tecidos e nas formas fitomórficas que parecem, então, colocar tudo isso num ambiente de fantasia e ilusão. Em meio às estreitas ruas de Ouro Preto, a antiga Vila Rica, que vemos então a matriz de Nossa Senhora do Pilar, um dos principais exemplares do estilo joanino. Na construção dessa igreja, que era a igreja mais importante da cidade, a matriz, participaram várias irmandades, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, a de Nossa Senhora do Pilar, de São Miguel e Almas, e também a Irmandade do Santíssimo Rosário dos Pretos, do Senhor dos Passos, de Santana e Nossa Senhora da Conceição. Essas várias irmandades, elas tinham então altares nessa igreja matriz antes de poderem construir as suas próprias igrejas. Então ela reunia, portanto, toda a riqueza que era acumulada por essas organizações muito ágeis e muito importantes que eram as ordens terceiras. Na fachada da matriz de Ouro Preto vemos uma novidade, que é o fato de que a parte central ela vem para frente, criando, portanto, esse movimento para fora, esse movimento para o exterior de toda a parte central da fachada. Vejam que o óculo assume essa forma que será muito típica do barroco mineiro, essa janela formada de várias curvas e muito sinuosa. E ela é encimada também por um arco canopial, que é esse arco que tem uma ponta em cima, formado por uma sucessão de diferentes curvas, que é um arco muito presente, por exemplo, no gótico veneziano, e que é incorporado também dentro desse grande vocabulário de formas que é articulado pelas construções do barroco. A planta da matriz de Nossa Senhora do Pilar revela um dado extremamente interessante. Ela é uma planta bastante retangular, bastante feita de linhas retas. No seu interior, no entanto, existe uma espécie de casca interna, o que faz com que a sua nave tenha a aparência de uma elipse. Essa forma de construção bastante original visa gerar a surpresa e o maravilhamento do fiel que entra na igreja. Então o fiel ele tem uma impressão quando vê o lado de fora da igreja, mas quando ele entra, ele é recebido por essa forma acolhedora, quase na forma de uma elipse, formada então por esses delicados ângulos que articulam todos os elementos. Trata-se de uma igreja de características muito teatrais. Temos, na parte superior, uma espécie de tribuna, guarnecida inclusive de cortinas que permitem a passagem da luz exterior através dessa casca interna que é toda feita de madeira. O aspecto cenográfico desse interior é amplificado pela disposição das pinturas no teto. O teto, então, ele é todo dividido nessas várias formas, são formas como quadrilobos, com elementos em ângulo reto, que vão então sendo como que ecoadas pelas molduras, que tem elementos aqui de decoração em rocalha. Temos aqui no meio a figura do Cordeiro crucificado, que é, portanto, um dos símbolos mais importantes e que é ladeado pelos mais variados personagens bíblicos, representados em variadas atitudes. Todas essas formas, articuladas de maneira bastante complexa, vão levando então o fiel a percorrer esse teto e, dessa forma, relembrar todos os elementos que eram considerados importantes nas Escrituras. Trata-se de figuras santificadas, de mulheres fortes dentro da Bíblia e de várias situações que ilustram então várias das relações entre o Antigo e o Novo Testamento. Ao centro, na figura do Cordeiro crucificado, cuja autoria é de certa forma desconhecida, temos aqui todos esses movimentos sinuosos com os rostos arredondados dos anjos e que contemplam então a Sagrada Família e a presença desse cordeiro simbólico que representa o Cristo sacrificado. Nas laterais, os ricos retábulos mostram toda a glória do estilo joanino. Com suas colunas laterais repletas de figuras ornamentais, seus grandes dosséis e suas figuras policromadas no coroamento, é como se a gente visse cada um desses retábulos uma pequena festa celestial que acontece. Quase que totalmente dourado, esse interior revela assim todos os elementos presentes nessa fase do barroco brasileiro, com seu excesso de brilho, de dourado e de cor. E revemos nesse interior a atuação de importantes artistas para o barroco brasileiro. Trata-se aqui de Manuel de Brito, que já tinha trabalhado na igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro, e que veio, junto
com aquele que provavelmente é o seu irmão, realizar alguns dos retábulos dessa igreja matriz de Ouro Preto. Aqui trata-se do altar do Senhor dos Passos, que representa um dos passos da cruz, com Cristo carregando a cruz, e trata-se de uma chamada figura de roca. As figuras de roca são santos articulados que podiam ser vestidos então com diferentes roupas. Esses santos, essas imagens religiosas, também eram dotadas quase sempre de cabelos humanos. Então ele era vestido com uma espécie de peruca, com cabelos reais, e vestido com roupas reais. Isso dá a essas figuras um intenso realismo e uma intensa dramaticidade que visam despertar a piedade e a emoção religiosa do fiel. Esse aspecto cenográfico é intensificado pelo excesso decorativo, como por exemplo a presença desses anjos ao lado do sacrário. O sacrário é esse pequeno armarinho onde era guardada a hóstia. Ele aparece repetido nos altares laterais, como também no altar-mor. Caminhando em direção ao altar-mor, o fiel se depara com esse belíssimo arco cruzeiro com essa grande tarja decorada, que é colocada, então, na figura de dois anjos que seguram um brasão, no qual aparece a figura da Virgem do Pilar. A Virgem do Pilar é essa figura, essa devoção religiosa da imagem da Virgem Maria sobre um pilar, e que, nesse caso, apresenta um ostensório. O ostensório é esse objeto do ritual litúrgico, cuja função é mostrar e exibir a hóstia sagrada, onde se manifesta, então, misticamente a presença do corpo de Cristo. O ostensório é um elemento importante aqui, porque está se enfatizando a importância da comunhão e da hóstia, desse sacramento, então, que é incentivado pela Igreja Católica e que tinha sido abandonado pelas religiões protestantes. Também a hóstia é novamente louvada na pintura aqui em cima, a composição da tarja, pela qual passa, então, essa coroa, uma referência, evidentemente, à coroa portuguesa, e a sua fidelidade aos ideais do Concílio de Trento, com a sua reafirmação dos dogmas católicos. A autoria do altar-mor é de Francisco Xavier de Brito, o segundo artista português que vimos trabalhando na igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. Esses dois artistas, que alguns entendem que eram irmãos, Francisco Xavier de Brito e Manuel de Brito, são alguns dos principais responsáveis por trazer o estilo joanino para as Minas Gerais. E a partir da atuação deles é que vai se formar uma escola local que vai desenvolver esses temas trazidos originalmente por artistas portugueses. No altar-mor de Nossa Senhora do Pilar, vemos então todo o excesso decorativo e toda a riqueza que era esperada de um altar-mor no auge do período do ouro nas Minas Gerais. Com seus fingimentos de pedra, como vemos, por exemplo, nessas colunas salomônicas, que são também pintadas de verde, tendo também detalhes da decoração em dourado, esses detalhes fitomórficos. Temos regiões que são destinadas então para os santos, como esse nicho dotado de um pequeno dossel, grandes volutas que realizam articulação entre todos os elementos e toda a movimentação que é instituída por esse excesso decorativo. Passando para a seção superior, vemos o Cristo no alto então, do trono, que é esse elemento de arquitetura fingida que eleva a figura principal do altar-mor. Vemos também o dossel sendo decorado com as sanefas e várias figuras que vão se encarapitando nesses pedaços de arquitetura, como é o caso desse arranque de frontão em que há esse anjo que está aqui à frente de uma decoração dourada em forma de concha. Os anjos ao redor, todos eles vão criando, então, estabelecendo essa situação de uma grande festa celestial, em que os anjos olham, às vezes para frente, às vezes para os fiéis que estão embaixo, no piso da igreja, e às vezes para a Santíssima Trindade que está colocada lá em cima. Essas pernas que ficam penduradas, as formas muito eloquentes dos seus gestos, visam, todas elas, colocar em destaque a figuração central, que são as figuras da Santíssima Trindade, em que vemos, portanto, esse elemento da doutrina católica, fundamental dentro da doutrina tridentina, e que inclui, portanto, a figura de Deus Pai, representado com o triângulo sobre a cabeça, e que está aqui dotado de um cetro, do Filho, Jesus, que carrega
o maior símbolo da paixão, que é a cruz, e também do Espírito Santo, simbolizado por essa bela pomba que fica colocada sempre ao meio desse esplendor, que são esses raios de luz dourada representados escultoricamente. Essas formas circulares e elipsoides vão aparecer também na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, construída em Ouro Preto a partir de 1719. Trata-se de uma das mais importantes dos negros que compunham também a sociedade das Minas Gerais e que, mediante vários meios, fosse subtraindo lentamente os bens dos seus senhores. Fosse através das agremiações que buscavam juntar então os ganhos pessoais dos escravos para poder pagar a sua alforria, ela constituía então uma verdadeira declaração da força e da importância desses elementos na constituição da sociedade colonial. Essa belíssima igreja teve o projeto de um arquiteto chamado Antônio Pereira de Souza Calheiros, que trouxe consigo várias influências da arquitetura italiana. Ele realiza então uma igreja que é formada por uma sucessão de elipses, de maneira que ela estabelece todo esse movimento circular, incorporando os elementos daquela retórica arquitetônica barroca, porém numa forma curva, numa forma móvel. Vemos então o coroamento aqui do frontão nesse arco que é conhecido como arco mistiforme, porque ele é formado de vários pedaços de curva, só que são colocados também num plano que ele também é curvo, como se estivesse aplicado sobre uma elipse ou sobre um cilindro. Também as torres circulares com as suas janelas abertas em ângulo determinam toda a movimentação dessa igreja. A arquitetura dela é toda barroca, mas o seu interior, como ele demorou muito tempo para ser feito, é intensamente rococó. Vemos então no altar de São Benedito, que é um dos importantes santos negros da religião católica, a pintura de José Gervásio de Souza Lobo, realizada no final do século XVIII e já dentro do estilo rococó. Pode-se ver como o estilo rococó é mais leve e mais delicado, muito mais colorido, fugindo, portanto, do excesso do dourado que era muito presente no estilo joanino. Na figura de São Benedito temos, provavelmente, o trabalho de Antônio Félix Lisboa, que era meio-irmão de Antônio Francisco Lisboa, o famoso Aleijadinho. Ele fica colocado dentro desse nicho feito com essas cores e formas bastante delicadas. O estilo rococó, assim que vem depois do estilo joanino, vai apostar numa espécie de distensão dos elementos decorativos, ou seja, há espaços vazios entre eles, de maneira que temos uma certa leveza que é muito mais presente no rococó do que no estilo propriamente barroco, especialmente na sua versão do joanino. Temos em meio, então, uma tarja formada por essas rocalhas, que são esses elementos sinuosos colocados ao redor, em tons bastante coloridos de verde e de vermelho. A forma do resplendor é realizada aqui com esses elementos em madeira dourada, que contrastam então com o fundo verde, com suas cores delicadas e os pequenos querubins colocados entre cada espaço. Esses tons de azul e de rosa, verdes delicados e excessos de flores são característicos, portanto, do estilo rococó, realizados aqui num material muito mais simples, que era um material acessível, portanto, para essa irmandade, que evidentemente tinha menos poder e menos dinheiro, mas ao mesmo tempo mostrava com essa igreja a sua posição e a sua importância dentro da sociedade. Outro altar muito interessante dessa igreja é o altar de Santa Helena, com essa altaneira figura de Santa Helena, que foi atribuída ao Aleijadinho, muito embora essa atribuição seja objeto de dúvidas e questionamentos até hoje. Há algumas características estilísticas, os chamados estilemas do mestre Aleijadinho, como a posição estranha dos polegares, que é realmente uma característica que se faz presente nas suas esculturas, e os olhos puxados, que são também muito presentes na sua obra. Produto da atuação do próprio Antônio Francisco Lisboa, ou então dos seus assistentes e daqueles que trabalhavam com ele, trata-se de uma das obras que mostra, portanto, todos esses elementos de dúvida e todos os mistérios que ainda estão presentes sobre vários dos aspectos e das obras do Barroco mineiro. É na igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto,
que vemos então a atuação do Aleijadinho e principalmente do seu pai, Manuel Francisco Lisboa, que era um arquiteto e um artista português e que iniciou então a construção dessa igreja em 1756. A Ordem Terceira do Carmo era uma das mais ricas e importantes na sociedade mineira do século XVIII. Então não é de se surpreender que essa igreja esteja numa posição privilegiada na cidade, elevando-se num dos seus mais altos morros. E vemos aqui uma nova articulação dos corpos arquitetônicos em que as colunas cineiras, as colunas laterais, ficam colocadas levemente para trás, colocando então o frontispício, ou seja, toda essa região central para frente. Esse movimento é intensificado pela sinuosidade das cornijas. Vemos como elas realizam essa leve curva, de maneira que toda essa fachada se desenvolve numa curva para frente. Não à toa, alguns estudiosos do Barroco mineiro vão falar em uma influência borrominiana, ou seja, uma influência do arquiteto italiano Francesco Borromini, que privilegiava as formas sinuosas e orgânicas. Essas formas sinuosas e orgânicas aparecem em todo o conjunto, principalmente do frontispício, esse corpo central da fachada. No projeto desse frontispício, muitos atribuem a influência ou uma atuação de Aleijadinho junto a seu pai na realização, então, desse conjunto que é todo executado através de uma série de linhas sinuosas e que conta com várias inovações estruturais, tanto nos ornamentos como na organização das formas. Nas pilastras do frontispício, temos, por exemplo, essas pequenas volutas que são originárias da ordem jônica, porém são volutas que ficam voltadas para dentro, o que cria esse movimento bastante diferenciado. As janelas laterais são formadas por esse frontão que é interrompido em pequenos pedaços, terminando nessa forma em cúspide. Note-se que também nas mísulas, ao lado do óculo central, temos essas volutas, esse elemento decorativo que é uma invenção de Manuel Francisco Lisboa, ou talvez do próprio Aleijadinho. O óculo central é todo decorado com as formas das rocalhas, essas formas orgânicas que parecem se agregar e se articular então com a geometria um pouco mais estrita, embora bastante móvel, dessa janela bastante original. Com uma forma de concha encimada por outra forma involuta, temos então a articulação desse elemento que é a cornija com o coroamento em si, que é como que introduzido por essas mísulas invertidas. Na parte inferior, então embaixo do óculo, temos esse belíssimo frontispício, o qual é muito provavelmente uma obra do próprio Aleijadinho, porque apresenta todas as características maduras do seu estilo. Nesse belíssimo frontispício vemos todos os símbolos dessa importante ordem terceira, que era a Ordem do Carmo, destacando-se ao centro o brasão da ordem, com a figuração do Monte Carmelo, onde teria ocorrido então essa aparição da Virgem a São Francisco Stock, que é um dos importantes santos dessa ordem. Temos ao lado dela uma série de flores bastante extravagantes e quase como asas as elaboradas formas em rocalha. Sobre esse brasão temos a figura de um querubim com as suas duas asas laterais e ao lado a figura de dois anjos que como que sustentam e seguram esse conjunto central. Coroando o conjunto como um todo, temos a coroa portuguesa, lembrando, portanto, a presença e a associação da igreja com a própria coroa, que dominava então essa importante colônia americana. Os anjos laterais, com o seu movimento retorcido, mostram então toda a lógica da composição do Aleijadinho. Note-se como eles têm o corpo virado para um lado e o rosto voltado para o outro, de maneira que seu movimento se estende em todas as direções. O braço como que se torce para tocar levemente essa pequena voluta que coroa então esse elemento lateral que é uma rocalha. Na parte inferior temos um pouco danificada a figura de um querubim com as asas que infelizmente foram eliminadas ou caíram e dois arranques de frontão que são bastante elaborados. São esses elementos então em forma de curva sobre o qual esse elemento quase que orgânico parece se derramar e descansar. O interior da igreja de Nossa Senhora do Carmo mostra todas as características do rococó maduro, tendo sido executado então por um discípulo do Aleijadinho. Ele teve certamente uma certa participação, mas o que vemos então nessa produção desse artista chamado Justino Ferreira de Andrade
já no início do século XIX, é toda a característica do rococó. A primeira coisa que chama a atenção é o fato de que o dourado agora ele se limita a alguns elementos decorativos. São rocalhas, são ornamentos fitomórficos que se derramam então sobre as formas predominantemente em branco ou às vezes em cores bastante suaves. Isso faz com que o rococó seja esse estilo muito mais leve, o que dá um estranho contraste com as figuras pesadas e às vezes francamente macabras do barroco mineiro em sua fase mais próxima da metade do século XVIII, que podemos ver nessas figuras de roca aqui, como esse Cristo amarrado com os seus cabelos humanos e suas roupas reais. A presença do trabalho do Aleijadinho é quase inegável no lavabo da sacristia dessa igreja de Nossa Senhora do Carmo. Realizado em 1776 por Antônio Francisco Lisboa, contando com a finalização, muito provável, de Francisco de Lima Cerqueira, que foi um dos arrematadores desta obra no final da sua construção. Na lógica da fábrica das igrejas do século XVIII, sendo que fábrica era tudo que envolvia, todo o conjunto de esforços que envolvia a construção dessas igrejas, o arrematador era como se fosse o diretor-geral da execução da obra. Era ele que contratava todos os mestres, entalhadores e todos os artistas, e, portanto, ele organizava e geria a construção. Muitas vezes esse arrematador era também ele um artista. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, no entanto, era mulato, portanto, ele não podia ser arrematador. Daí um pouco a razão das confusões e das dificuldades documentais da obra do Aleijadinho. Sendo ele mulato e sendo um simples entalhador, muitas vezes o trabalho desses profissionais não era documentado. No entanto, no caso desse lavabo, vemos nos traços e várias das características visuais desse conjunto a presença do trabalho do Aleijadinho. Temos o olhar delicado da Virgem para o alto, o pequeno queixo que se destaca em meio a esse rosto redondo, marca da influência do rococó francês. Temos as alternações, as articulações entre curvas e contracurvas. A criança olha para um lado, a Virgem olha para o outro, criando essas suaves curvas conflitantes. Ela se encontra em frente a essa forma de concha, que é um outro elemento que Aleijadinho usa em várias das suas obras anteriores. E vejam que ela oferece esse elemento aqui, que é o escapulário, que aparece dos dois lados, aqui com o símbolo do Monte Carmelo e o símbolo da Ordem Carmelita, e do outro lado o monograma de Maria. Essas duas pequenas bolsinhas aqui formam o chamado escapulário, que é esse objeto de devoção religiosa que está ligado à Ordem Terceira do Carmo. O delicado douramento de algumas partes contrasta com essas seções mais lisas da pedra-sabão. E outro aspecto importante da estilística de Aleijadinho são as bocas com leves comissuras laterais e também os olhos, nos quais as íris são representadas, são realizadas nessa superfície monocromática da pedra-sabão através de um elemento plano. Então a íris é representada através de uma planificação do globo ocular. O conjunto é muito notável em termos da sua harmonia e associa então esses elementos materiais e imateriais, como essas nuvens representadas como grandes volutas que situam a Virgem Maria nessa região entre o real e o sobrenatural. Os anjos laterais desse lavabo mostram toda a força da atuação da Aleijadinho, com essas asas que parecem muito mais com folhas, nesses movimentos que vão em todas as direções, dando a essa construção eminentemente artificial todas as características da vida. Nessa imagem é possível ver melhor ainda como é a execução dos olhos. Como se vê, o globo ocular é abatido, é planificado para criar então a sensação desse olhar que se insinua por trás desse material mineral e inorgânico que é a pedra-sabão. Tendo o início da sua construção datado de 1771, a igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, é um dos exemplares mais extraordinários da passagem do estilo barroco propriamente dito às novas influências trazidas pelo rococó e que se manifestam na obra extraordinária de Aleijadinho.
Na sua fachada, vemos esse princípio de um frontispício que vem à frente do corpo da igreja muito mais radicalizado. De modo que temos todo um corpo central que vem à frente e deixa então as torres mais para trás. As torres, no caso dessa igreja, são também colocadas como que viradas a 45 graus. Então as janelas que tem lá em cima, as janelas que dão acesso aos sinos, elas estão viradas de maneira que proporciona essa sensação de uma constante movimentação, como se toda a fachada estivesse animada por um movimento de rotação. Também em rotação estão os arranques de frontão, bastante grandes, que dão a essa igreja o aspecto de uma boca escancarada, pela qual ela foi criticada por alguns que veem nessas características uma falta de elegância. A verdade é que esse projeto tem sido atribuído ao Aleijadinho com base apenas na tradição oral. Porém, a análise estilística revela que é uma fachada, uma estrutura que pertence ainda ao barroco tardio, não se misturando com as influências novas do rococó, que é algo que nós vemos na fachada da Igreja da Ordem Terceira do Carmo. Então, o que acontece nessa obra, como em muitas outras obras da arte colonial brasileira, é que ela é uma obra compósita, ou seja, ela tem um projeto, ela tem uma estrutura arquitetônica muito mais ligada ao barroco e a sua decoração, os elementos escultóricos feitos pelo Aleijadinho já são plenamente pertencentes ao estilo rococó. Essa combinação de diferentes estilos, no entanto, não resulta exatamente desarmoniosa, mas sim bastante surpreendente e bastante inovadora. A igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto é uma das mais extraordinárias exatamente por aliar o movimento monumental das massas com a delicadeza da decoração barroca. Note-se como todas as curvas, então, que estão presentes na fachada, são como que reproduzidas em escala menor e mais delicada nos elementos decorativos, dos quais se destaca, então, o surpreendente óculo da fachada, que ao invés de ser preenchido por uma janela, é substituído então por uma decoração em relevo. Nessa decoração, o Aleijadinho faz representar a célebre cena de São Francisco no Monte Alverne, onde ele teria tido a visão do Cristo seráfico, ou seja, do Cristo em forma de serafim, dotado, portanto, de 6 asas. Essa figura estranha e pouco legível é então o dorso do Cristo, que está coberto parcialmente pelas asas que vão se distribuindo no espaço e se misturando às nuvens em forma de voluta e às cabeças dos querubins. Ele se comunica com o santo aqui ajoelhado, que é o momento então em que ele recebe os estigmas, que são provas da sua santidade. São Francisco é colocado entre a dimensão celestial, mística e sobrenatural, representada pelo Cristo ao lado dos querubins, a instituição eclesiástica simbolizada pela Igreja e também a natureza, aquela natureza a qual São Francisco sempre esteve tão ligado, considerando a criação divina como uma irmã do ser humano. O grande relevo do óculo é como que sustentado pelas delicadas rocalhas assimétricas que se desenvolvem pelos lados, fazendo então a passagem para o frontispício propriamente dito. Entre o óculo e a porta, então, temos o conjunto ornamental da portada, um dos mais belos e extraordinários do estilo rococó na arte colonial das Minas Gerais. Aqui, o Aleijadinho vai introduzir uma série de inovações. Temos o grande brasão da Virgem sob a coroa, que é então ladeada pela chamada fita falante, onde está escrito aqui uma litania, ou seja, uma reza em relação à presença da Virgem. Embaixo dela, vemos outro elemento simbólico, que é a coroa de espinhos, que seria vestida então pelo Cristo quando da sua paixão. Imediatamente abaixo temos 2 grandes brasões. Um brasão representa as chagas do Cristo, que são as mesmas chagas recebidas pelo santo. E do outro lado, temos o brasão, o escudo das armas portuguesas. Esses 2 elementos colocam então em comparação imediata a santidade da figura de São Francisco com a própria coroa. Esse elemento móvel,
quase que orgânico, é ladeado então por rocalhas e volutas que se convertem embaixo na presença de asas, esse elemento da anatomia das aves e dos anjos, que são colocadas então ao lado de maneira totalmente fantasiosa, e criando assim toda uma inovação na estrutura compositiva e iconográfica do conjunto. Ao lado, anjos que parecem em êxtase religioso estão encarapitados sobre os elementos arquitetônicos móveis e curvos, criando então toda essa sensação de festividade, de celebração que é adequada à presença do santo, a sua manifestação então como uma espécie de intermediário entre a presença divina e o mundo terreno. Nos anjos do Aleijadinho, vemos então todo esse movimento corporal e essa naturalidade que é buscada através do planejamento e da própria postura. Quando falamos em naturalidade, estamos falando em uma naturalidade evidentemente exagerada e fantasiosa, que busca manifestar então esses ideais de graciosidade que são a essência do estilo rococó. O próprio elemento arquitetônico, como esse arranque de frontão, é dotado dessas curvas graciosas e delicadas, que combinam perfeitamente com os chamados buquês de querubins, ou seja, essas cabecinhas de anjos dotadas de asas e que fazem com que toda a composição pareça se direcionar e irradiar em todas as direções. Outro dos anjos, infelizmente danificado, carrega um dos principais símbolos da paixão, que é a Santíssima Cruz. E a ornamentação se desenvolve entre conchados, rocalhas e flores que vão ocupando e transformando e tornando quase que viva essa dimensão, então, que é ao mesmo tempo arquitetônica e escultórica, inclusive com a presença desse arco, que é chamado de arco mistiforme, formado por várias curvas e vários segmentos, o que cria então essa sensação de grande mobilidade, graciosidade e vida para o conjunto. Como um fecho desse arco da portada principal, temos então o chamado buquê de querubins, que são essas três cabecinhas dotadas de asa que representam a Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Criadas com essa expressão graciosa e feliz, como se contemplassem tanto o milagre da vida, quanto também o elemento propriamente sobrenatural e religioso. O rococó, assim, reatualiza os elementos do barroco de maneira dramática e intensa, mas com um tom menos monumental e mais festivo, mais propriamente mundano, em que a vida e as alegrias sensuais são celebradas através desses elementos orgânicos, desses concheados das rocalhas derivadas da vida marinha e convertidas numa expressão fantasiosa de forma, luz e regozijo religioso. Com as expressões a um tempo felizes, inspiradas, nessa espécie de transe que é, ao mesmo tempo, uma expressão de alegria mundana, eu encerro essa breve apresentação dos estilos barroco e rococó da arte das Minas Gerais do período colonial. Agradeço a todos pela audiência, desejo a todos sorte, felicidades e até a próxima!